A reflexão dessa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser em cima da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo se encontra no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Fica a leitura. Não vai ser possível eu lê-la na íntegra agora. Porém, Lucas 15, 11 a 32. Vamos lá? A parábola do filho pródigo, Jesus nos apresenta três personagens. Um pai rico, um pai com posses e seus dois filhos. Seu filho primogênito, mais velho, e o seu filho mais novo. Um belo dia, esse pai, na correria do seu dia a dia, que era cuidando das suas posses, junto do seu filho mais velho, é interpelado pelo seu filho mais novo com um pedido. O filho mais novo chega para ele e fala mais ou menos como se fosse assim: olha, pai, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu queria que o senhor adiantasse a minha parte da herança, porque eu tenho outros planos. A vida que o senhor leva aqui não é a vida que eu quero para mim. Eu quero ver outras coisas, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero aprender coisas diferentes. Eu preciso voar. Então, se eu poderia adiantar a minha parte da herança para que possa ser possível, esse pai para, reflete e assim faz. Ele acata o pedido desse filho. Ele divide a sua herança, dá a metade que cabe ao filho mais novo e o restante ele guarda e continua tocando a vida. 2 dias após pegar a sua herança, o filho mais novo parte em busca de tudo que ele acredita, de tudo que ele quer para si. E sem olhar para trás, ele deixa sua casa e vai em direção ao mundo. Só que, na verdade, esse filho mais novo, ele almejava viver uma vida de diversão. Ele almejava festas, ele almejava vícios. Ele se entregou, ele bebeu da taça da materialidade todas as suas extravagâncias no campo da sensualidade e dos vícios. Até que um dia o dinheiro acabou. Como já era esperado, Só gastando, só gastando. O filho pródigo. O que vem ser a palavra pródigo, É o perdulário, aquele que pega tudo que ganhou e gasta sem pensar. Ou então, também tem um outro sentido, aquele que é generoso em dar. E esse rapaz foi bastante generoso, convenhamos, em dar a sua herança em troca da diversão efêmera da materialidade. Os convites eram muitos, e vamos dizer que ele resolveu aceitar todos, que lhe foi possível pagar com a sua herança. Bem, um belo dia ele se deu conta que o dinheiro acabou, ele não tinha mais o que fazer, já suas finanças já tinham acabado, ele não tinha reserva nenhuma. Ele literalmente estava no fundo do poço, digamos assim. E aí ele resolve procurar algum lugar para trabalhar, para ter um sustento, para ter uma dignidade qualquer. Ele estava com fome, ele estava passando fome. E no centro dessa cidade que ele estava, ele encontra um homem que lhe dá um emprego de apacentar os porcos. E morto de fome que ele estava, quando chegou lá, que ele viu a comida que davam para os porcos, que na verdade eram os restos, das comidas, ele pediu um pouco para se alimentar. E o espanto dele foi tremendo quando nem isso lhe deram. Ele não podia nem comer a comida que eram ofertadas aos porcos. Se vendo naquela situação, completamente constrangido, acredito eu, completamente arrependido e envergonhado, ele senta e para refletir. Nesse momento, esse filho para refletir nas suas ações, para refletir nas suas decisões essas que o levaram até ali. E passando, por essa provação, passando por esse momento tão delicado, tão difícil, ele faz uma análise de todos os seus passos e percebe o seu tamanho engano. Percebe que o seu egoísmo não levou a nada, muito pelo contrário. Tirou-lhe tudo que verdadeiramente importava, inclusive a comida. Ele estava passando fome. Um menino que nasceu numa família de posses, que era bem tratado, tinha tudo do bom e do melhor. Naquele momento não tinha um prato de comida, um pão para comer. E nisso ele lembrou da generosidade do seu pai. Lembrou, inclusive, que seu pai era tão generoso que até para os empregados não faltava nada. Os empregados do pai dele não faltava pão, não faltava nada. E ele ali,
não tendo nem o que comer, sendo completamente humilhado. De repente, nesse refletir, nessa meditação profunda, acredito que tomado de um profundo arrependimento por causa das escolhas que fez, um tanto envergonhado, se sentir humilhado, ele toma uma decisão. Ele levanta e fala: vou estar com meu pai. Vou estar com meu pai e vou pedir-lhe perdão. Eu sei que eu não aceito, que eu não mereço mais ser tratado como filho, eu não quero mais que ele me mime, né, que ele me dê todas as vantagens. Eu vou pedir-lhe um emprego. Vou pedir-lhe um emprego para amanhã eu ter uma manhã diferente, para poder refazer a minha vida, porque aqui não vai ser possível. Então ele pega e faz esse caminho de volta, para casa, desse reencontro com o pai. E ao chegar perto da casa, de repente, o pai o avista de longe. Acredito que o pai deve ter tomado um choque, porque ele percebeu que o seu filho voltara. Mas até pelas vestimentas já era nítido que ele não era mais o mesmo. Aquele rapaz tão bem tratado, né, tão bem vestido, voltara em maltrapilhos e descalço. Morto de fome, acredito eu, que bem magro, né, bem desfalecendo já. E o pai, quando enxerga aquele filho naquela situação, ele é tomado de uma íntima compaixão, de imensa misericórdia e de imensa alegria. Tanto que ele pega e corre em direção àquele filho, corre com muita alegria no seu peito, com saudade daquele filho. E ao chegar perto, o pai, acredito que o filho, se sentindo constrangido, deve ter pensado: ah, meu Deus do céu, e agora? Então ele falou logo: pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E de repente esse filho faz um movimento de se abaixar, de se ajoelhar, para poder, né, continuar pedindo perdão. E esse pai o abraça com todo o amor do mundo e dá-lhe um beijo no pescoço. E esse pai, ao invés de acatar novamente a proposta desse filho, manda que tragam-lhe o manto, manda que calçam-lhe os pés e pede que tragam um anel que selava que o seu filho estava de volta a casa. Vamos analisar? Vamos trazer agora um pouquinho para nós? Quem é esse pai? Quem é esse pai amoroso? Esse pai que perdoa? Esse pai misericordioso? Esse pai que sempre vem correndo ao nosso encontro? É o Criador. É o nosso pai. Nós temos esse pai. Aí, sempre à disposição, sempre vindo, correndo ao nosso encontro, sempre nos mandando ajuda dos meios mais diversos possíveis. É uma mensagem, um amigo, é uma inspiração, uma intuição, uma ideia que surge do nada quando a gente está lá, quando a gente faz uma oração, quando a gente chama, quando a gente faz um movimento de ir até ele. E às vezes até sem esse movimento, tá? Ele sempre vem ao nosso encontro, e vem ao nosso encontro cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio do perdão. Porque esse pai não quer que a gente se ajoelhe igual o filho tentou fazer, né? E ele logo o impediu, o abraçando. Esse pai quer que a gente aprenda. Ele quer justamente esse movimento do filho pródigo, que é repensar e mudar de atitude, refazer o caminho, não desistir, levantar e ir, arregaçar as mangas e ir de encontro à mudança. Foi o que esse filho fez. E afinal de contas, quem são esses filhos? Então, somos nós. Esse pai é o nosso Criador. Afinal de contas, quem seriam os filhos? Somos nós. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelo deslumbre da matéria? Quantas vezes nós fizemos escolhas erradas? Quantos dos nossos irmãos ainda fazem tantas escolhas mais erradas do que as que nós ainda continuamos fazendo tantas vezes? Não é mesmo? Só que nós temos que ter esse movimento. Nós já tivemos esse movimento, né? Nós já estamos em busca, né, dessa comunhão com o Pai. E é aí que a gente para perceber por que o mais novo caiu nesse truque, nessa vontade, e o mais velho ficou lá perseverando. Nós podemos fazer também uma ligação com a evolução desse espírito, com o entendimento das verdades espirituais, né? Mais novo em conhecimento, em desenvoltura espiritual,
Quanto mais velho, com certeza, já tem bagagem maior, já teve experiências, já passou certas provas, já está calejado, digamos assim. Só que uma coisa chama atenção. Vamos voltar para a história? Esse pai, quando abraça esse filho, né, pede que lhe calcem os pés, porque os pés simbolizam os novos passos que ele ia dar. Né? Os pés é o nosso caminhar. Então pede que lhe calcem, que lhe deem uma roupa para que ele tenha dignidade e manda que matem um bezerro para comemorar a volta do filho. Liberou todo mundo do trabalho para comemorar a volta desse filho. De repente, o filho mais velho, vindo do trabalho, ouvindo aquelas ordens, vendo aquela festa toda, quando ele se dá conta, quando contam para ele o porquê da comemoração, ele se sente completamente traído, enciumado, revoltado. Ele tem quase que a mesma atitude do mais novo, só que sem pedir os bens, porque ele não queria entrar em casa. Ele falou, não vou participar disso. E eu ia. E qual foi o movimento desse pai com esse filho? Lembra que eu acabei de falar que Deus sempre vem correndo ao nosso encontro? Como ele foi correndo ao encontro do filho mais novo, ele também foi correndo ao encontro desse filho mais velho. Ele foi lá conversar com ele. Não deixou ele lá sozinho, não, porque Deus nunca nos deixa sozinho. E ao chegar lá, o filho fala para ele, o que está acontecendo? Ele foi embora, ele não pensou em nada, ele gastou tudo. Aí de repente ele aparece e você manda matar um bezerro, sendo que nem um carneiro nunca me deu para eu poder festejar, comemorar com os meus amigos. E o pai lhe diz, você sempre está comigo, meu filho. O seu irmão era morto e reviveu. Seu irmão estava perdido e se achou. É motivo para comemorar. Nesse momento, nós paramos para ver, né? Quem é esse filho mais velho? Somos nós, também. Somos nós que já estamos na doutrina espírita, somos nós que às vezes nos achamos melhores do que os outros irmãos, porque ainda não, temos um conhecimento que eles ainda talvez não tiveram acesso. Mas qual é o movimento desse pai? É de encontro a todos, é de acolher a todos. Então, nós não podemos deixar nos abater, né? Porque não adianta ficar 500 anos seguindo, igual o filho estava ali, sempre do lado do pai, se a gente não pegar os exemplos, se a gente não desenvolver o campo dos sentimentos. O exemplo estava ali, um pai que ama, misericordioso, um pai que perdoa. E esse filho, quando foi chamado à prova, não soube. Ali ele percebeu que ele ainda não tinha desenvolvido esse campo. Então, que nós possamos refletir. Porque, na verdade, tudo isso, tudo que está acontecendo agora no planeta, né, no campo da pandemia e em tantos outros, é para nos fazer refletir. Porque, tudo passa. Isso também vai passar. Mas o que nós temos aproveitado para refletir as nossas ações? Já que estamos nos sentindo mal numa situação difícil, é hora de repensar. É hora de repensar, ver os atos, ver o que nós temos que mudar. E arregaçar as mangas, porque nós sabemos que nós somos os trabalhadores da última hora, que Jesus conta conosco para terminar esse trabalho, né, da transição planetária. Só que nós só vamos conseguir quando nós tivermos uma sintonia maior. E como é que é essa sintonia maior? É desenvolvendo tudo o que nós aprendemos, estudando o Evangelho dentro de nós. É quando a gente pega a casa espírita e bota ela dentro de nós, constrói a casa espírita dentro da gente, nos tornando verdadeiramente o que o Pai espera de nós. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe.